Salmo 127. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Deixa aberto aí, fecha os olhos. Senhor Deus, carecemos de Ti e da Tua graça. Vem nos socorrer e vem nos ajudar nesses dias difíceis. Vem derramar a Tua graça sobre o Teu povo, que sofre sob o jugo do pecado, do diabo, desse mundo mau, desse governo corrupto. Ampara-nos, ajuda-nos e dilata os nossos olhos para as verdades celestiais. Traz concentração agora, temor, tremor e santa reverência, porque aquele que aqui está é 3 vezes santo e é digno da mais alta honra, do mais alto louvor, da mais alta reverência. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis, a quem devemos obediência, submissão, respeito. Faz Teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para Si e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção aqui. Gostaria muito da atenção de vocês. Ninguém andando e conversando agora, por favor. É importante nós sabermos que, como cristãos, nós temos prioridades. Não vivemos uma vida aleatória, a esmo. Nós não damos tiros no ar. Temos princípios, regras, critérios a serem observados e obedecidos. E a principal regra que é posta sobre os conversos, os santos, os salvos, é que a prioridade deles é a vontade de Deus e não a deles, é o reino de Deus. Na matemática de Deus, nós fazemos primeiro para Ele, depois para o próximo e em terceiro para nós. A maneira de prosperarmos, sermos bem-sucedidos, vitoriosos em nossos empreendimentos, não é como do ímpio, porque Jesus diz: não andeis ansiosos, preocupados, afadigados, perguntando o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, pois são os gentios, ímpios, incrédulos, que buscam todas essas coisas, e vosso Pai Celestial bem sabeis que necessitai de todas elas. Mas com vocês, essa não é a maneira de vocês ganharem a vida, terem sucesso nos empreendimentos. A maneira de terem sucesso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, o sucesso no empreendimento, no trabalho, no projeto, te serão acrescentadas. Se você não entender essa lei que rege, que ampara, que sustenta nossos projetos, você sempre vai fracassar em tudo que você botar a mão. Tudo que você botar a mão, você está fadado ao fracasso. Porque os seus projetos, sonhos, empreendimentos, passam por essa lei, estão sujeitos a essa lei, a lei da prioridade. E se ela não se alinhar, harmonizar com essa lei,
tudo que você fizer, se você for um cristão, você está fadado ao fracasso. Sonho de um casamento, da compra de um imóvel, o sonho de um curso superior, o sonho de aquisição de um bem, o sonho de abertura de uma empresa, de um projeto, de um ministério, qualquer que seja, tem que passar por essa lei. Tem que estar sujeito a essa lei, a lei da prioridade, porque senão vai fracassar. Isso aqui não é uma opção, é um dever. E assim o Senhor estabeleceu para o seu povo. Portanto, todos os nossos projetos, sonhos, metas, devem passar pela vontade de Deus. Dar prioridade na vontade de Deus. E é mais ou menos isso que esse salmo cita. Vamos discorrer um pouco ele e você vai aprender um pouco sobre o Salmo 127. Davi foi o maior escritor dos salmos, o maior número de salmos foi escrito por Davi. Entretanto, o Salmo 127 foi escrito por Salomão, o rei Salomão. Provavelmente a época que Salomão escreveu este salmo, era a época que ele estava construindo o templo, e talvez construindo também a sua casa. Por isso vamos ter no salmo, algumas referências à casa, guardas, soldados, templos. Ele devia ter escrito isso no momento em que estava edificando o templo. E esse salmo também era usado, é um salmo de romagem, onde os israelitas se pautavam quando voltaram do cativeiro, para darem prioridade também à construção do templo. Basicamente, o que trata o salmo? Que a prioridade da igreja é fazer a vontade de Deus. Que a nossa vida tem que estar de acordo com a vontade de Deus, alinhada com a vontade de Deus. Que nós temos que colocar como prioridade na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. Talvez você ouvisse e não sabe o que quer dizer, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, os interesses do reino, trabalhar pelo reino, a prioridade nos interesses do reino. Que reino, que interesses são esses? A vontade de Deus. Que vontade é essa? A pregação do evangelho, a santificação, o culto público, a leitura da palavra, a vida de oração, as obras de caridade, as missões, as necessidades dos irmãos, a necessidade de estar presente no culto, me envolver com as atividades da igreja, com os interesses do reino de Deus. É isso que eu devo buscar, é isso que deve ser prioridade. Socorrer os necessitados, pregar para os perdidos, visitar os doentes, evangelizar pessoas, contribuir financeiramente, dízimos e ofertas, contribuir com projetos sociais e projetos missionários. Isso é a prioridade. Minha santificação, em detrimento do entretenimento, os cultos públicos, em detrimento, no lugar de atividades triviais, como aniversário da cunhada, do cachorro, da sogra. É isso que é a prioridade, servir a Deus e a sua vontade. É isso que o Salmo trata. E ele vai começar aqui, primeiro, falando dos projetos. Vamos ver aqui, projetos. Verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ele vai começar mostrando que a nossa vida deve estar toda construída debaixo da vontade de Deus. E ele começa falando da vontade de Deus com relação aos projetos. Salomão estava construindo, talvez construindo o seu palácio, e talvez construindo o templo.
Ele tinha um projeto: estabelecer um reino, um trono, um palácio e um templo. Mas ele está dizendo, é impossível ter sucesso nesse projeto se o Senhor não estiver nele. Se o Senhor não edificar a casa, edificar é erguê-la, construí-la, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não for a base do meu projeto, se o Senhor não for a pedra angular do meu projeto, em vão eu trabalho para esse projeto. Se o Senhor não for prioridade na minha vida, é vã as minhas tentativas. Essa é a ideia. Se você tem um projeto, se você estabeleceu uma meta, que é de se casar, ou de construir, edificar uma empresa, ou de adquirir um imóvel, qualquer que seja, mas o Senhor não é a base disso, o Senhor não é o alicerce, o Senhor não está nisso, sobre isso, o Salomão diz, é vão. A palavra vã aqui quer dizer, é inútil, você vai fracassar, você não será bem sucedido. Essa ideia, se ele não for a base, se ele não for o fundamento. Quantas pessoas iniciam obras, projetos, sonhos, metas, sem que o Senhor participe, sem que os critérios sejam bíblicos, sem adotar princípios bíblicos, sem que o fundamento do projeto seja a palavra, seja Cristo, seja a sua vontade, sem que o Senhor se envolva e participe. Ou esses projetos são às custas do reino, é um trabalho feito às custas do reino, um casamento às custas do reino, um curso, uma meta, às custas da vida de oração, às custas do culto público, às custas do evangelismo, às custas da santificação. O Senhor diz que o que assim o faz em vão. E o termo aponta para o quê? Em vão trabalham os que edificam. Significa o quê? Quando o Senhor não está no projeto, é aquele tipo de pessoa que sempre começa, ele até começa, mas por o Senhor não ser a base, o alicerce, ele jamais conclui. Ele nunca conclui. Em vão. Inútil você se esforça, inútil você trabalha, inútil você planeja. Sempre ele inicia um projeto, mas ele não conclui. Ou ele consegue concluir, é igual ele consegue construir a casa, mas ele não consegue morar na casa. Quando ele termina, outro toma a casa, compra a casa, tem que vender a casa, tem que estar na casa. Ou um terceiro, ele constrói, compra a casa, termina a casa, mas não consegue morar na casa, desfrutar da casa. São esses. E nós vemos um bocado de irmãos assim, correndo desenfreadamente, trabalhando incansavelmente, pondo metas, obstinados, obcecados pelo seu projeto, mas sem critérios bíblicos, sem estar debaixo da vontade de Deus. E o que acontece? Em vão edifica, inútil trabalha, jamais conclui, jamais tem sucesso, jamais desfrutam. Porque é a lei da prioridade. Se ele não obedecer à lei da prioridade, ele não vai desfrutar. São esforços inúteis. É o que aconteceu com o povo de Israel, os judeus, quando voltou do cativeiro babilônico. Qual que eram os projetos deles? As casas estucadas, mas a vontade de Deus era o templo. E o que aconteceu? Eles não prosperavam,
eles não concluíam. Os projetos das casas apaineladas não tiveram êxito, não tiveram sucesso. Irmãos, tudo que você planejar, tudo que você edificar, tudo que você empreender, tudo que você desenvolver, tem que ter como base a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, os critérios de Deus. Senão é prejuízo, é tempo perdido, é dinheiro jogado fora, tempo jogado fora, esforço jogado fora. O texto é claro: em vão, inútil, vai estar fadado ao fracasso. Vê se eu escrevi aqui. Segundo, agora, ele passa para a parte da proteção. Primeiro, projeto. Segundo, proteção. O verso 1 ainda: se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Proteção. Aqui a ideia é o quê? Salomão estava erguendo o seu império, o seu palácio, o templo, e ele contava também com uma guarda, uma escolta pessoal e um poderoso exército que cercava a cidade e protegia e guarnecia. E como os guardas, eles guardavam a cidade? Eles montavam guarda como sentinelas em turnos e retornos. Soldados iam trocando, de modo que jamais o palácio ficava sem guarda, sem proteção. Salomão era o homem mais rico do mundo. Só de ouro ele recebia 25 toneladas por ano. Ele tinha o maior exército da época, o mais bem preparado. Só que ele vai dizer assim: mesmo tendo todos os recursos, toda a tecnologia, todo o exército ao meu redor, se o Senhor não me proteger, se o Senhor não for meu guarda, em vão vigia todas essas sentinelas, em vão é todo esse aparato militar. Isso não vai me garantir proteção, não vai me garantir livramento, se o Senhor não for meu guarda, se Ele não for prioridade na minha vida. O que o Senhor está dizendo? Por mais que você descanse no conforto que você tem, não, pastor, eu estou seguro nas câmeras que eu tenho em casa, na casa bem construída, no plano de saúde que eu tenho, nos carros que eu tenho, na proteção militar que eu tenho, nisso eu me fio, nisso eu confio, eu tenho conforto, prosperidade, recursos, mal nenhum vai me tocar, enfermidade nenhuma vai pegar, temos o do bom e do melhor. Ele está dizendo: se Deus não é prioridade na sua vida, tudo isso é um fracasso. Isso não vai garantir a saúde dos seus filhos, a proteção da tua esposa, a proteção do teu lar, a segurança do teu lar. Isso não vai garantir a você proteção. Lembra-se do rei Acabe? Quando ele se juntou com Josafá para enfrentar os exércitos da Síria, Acabe colocou uma armadura, se escondeu atrás dos exércitos, mas um homem com arco atirou uma flecha, atravessou todos os soldados e pegou na única parte da armadura que não tinha proteção, e matou Acabe.
porque o Senhor não era com Acabe. Então em vão vigiava a sentinela, em vão é teu plano de saúde, em vão são as câmeras da sua casa, em vão são suas posses, seus recursos, em vão são as influências que você tem na cidade, com homens, mulheres poderosos, em vão. Isso não vai te garantir livramento, segurança, se Deus não for tua base, se o Senhor não for tua prioridade. Você não há garantia de estabilidade, não há garantia de alicerce, não há garantia de sustento, é um terreno escorregadio, você está vulnerável a qualquer ataque, quer natural, quer espiritual. E aqui também, Salomão está apontando para segurança, ou melhor, para confiança. Salomão como se estivesse dizendo assim: ai de mim se colocar a confiança da minha segurança nos meus sentinelas. Para nós, ai de nós se nós colocarmos a nossa confiança na segurança dos nossos recursos. Ele diz: se o Senhor não está lá guardando, em vão é esse turno e retorno de soldados, em vão é o carro com 15 mil airbags, em vão é viajar em primeira classe no avião, em vão é cuidar da sua doença no Sírio-Libanês ou no Albert Einstein, em vão é pegar o melhor cirurgião, em vão é pôr uma tropa de soldados ao redor da sua casa, em vão. E tem muitos irmãos assim, que se fiam nos seus recursos e não em Deus. Se a sua vida não estiver alicerçada em Deus. Agora, terceiro, o sustento. A prioridade, a lei da prioridade no sustento, verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Trabalhar. Ele está falando daqueles que querem obter seu sustento às custas de trabalharem 8, 10, 12, 14 horas por dia, sem que o Senhor esteja nisso. E ele vai dizer inútil, quando ele fala aqui, acordar cedo e dormir tarde, dá ideia do quê? Ele está tão obcecado pelo trabalho, ele está trabalhando tanto, que ele está trabalhando até altas horas da noite, então ele dorme à noite, e ele tem que começar cedo, por isso acorda cedo, para obter o sustento, para obter o ganho, para obter o lucro, sem que Deus seja prioridade, sem adotar os princípios, sem alicerçar isso nas regras bíblicas. E Salomão vai dizer inútil. A ideia aqui é duas coisas: aquele que assim faz, trabalha muito e ganha pouco. Levanta a mão aí, quem conhece alguém assim, quem conhece gente assim, trabalha, e não vê a cor do dinheiro. Quando Deus não é prioridade, ele fala assim: é inútil você tentar essa forma de prosperar, me deixando de lado. É inútil você falar: vou acordar às 6 da manhã e vou pelo menos até às 8 da noite, direto, 14 horas, assim eu consigo sucesso. Salomão, não consegue. Não consegue. Mas como não? Um trabalhador normal trabalha 8 horas, vou trabalhar 14, 6 mais do que ele. Como é que eu não vou prosperar? Ele falou: se eu não for prioridade, Deus,
Se isso não estiver alicerçado nos critérios bíblicos, é inútil. Ele vai trabalhar, chegar cansado, esgotado, perturbado, e não vai obter o lucro que ele merece, que ele precisa. É a mesma coisa que está em Ageu, quando eles deixaram a prioridade para atender a sua vontade. Olha o resultado. Por causa disso, semeaides muito e recolheis pouco. Comeis, mas ninguém se farta. Bebeis, mas ninguém se sacia. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, sem fundo. Essa é a ideia. Trabalha, mas não rende. Come, mas não enche a barriga. Bebe, mas não mata a sede. Cobre, mas não tira o frio. A segunda coisa aqui, que aponta, a primeira é, trabalha muito e ganha pouco. A segunda, ele trabalha muito e até ganha. Só que ele não tem paz. Porque o texto diz aqui, ó, inútil será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. É penoso, é uma vida de muito trabalho, tem lucro, mas é desgastante, é irritante, é angustiante, não é feliz, não é um dinheiro abençoado, não tem um lar abençoado. Por quê? Porque é uma obsessão por isso, às custas da vontade de Deus. Então tira a paz. Aí ele vai dizer, mas não precisa disso, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ou seja, enquanto aquele irmão está trabalhando 12, 14, 15 horas para tentar ganhar uma coisa, ele está dizendo, aquele que busca a minha vontade em primeiro lugar, eu acrescento na vida dele, até quando ele não está trabalhando, até quando ele dorme. O justo está dormindo, eu estou regando a lavoura dele, eu estou guardando a casa dele de ladrões, eu estou trazendo cliente para ele, eu estou abençoando ele. Não precisa dessa coisa desenfreada, a parte da minha vontade. Você está vendo? É assim que o Senhor está dizendo. Não podemos fazer isso. Pega a reunião de quarta, ninguém vem. Qual que é a desculpa? Estou trabalhando. O Senhor está dizendo, é inútil. Vem na vigília. Por que ninguém vem? Estou cansado porque trabalhei demais. É inútil. O culto, Santa Ceia, não dá para ir porque eu preciso atender o cliente. É inútil. Vida de leitura, está muito difícil ler Bíblia esse ano, orar esse ano, visitar alguém esse ano, evangelizar esse ano, santificar esse ano, fazer qualquer coisa para Deus, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, eu tenho que casar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. O Senhor está dizendo, em vão trabalhos que edificam, em vão vigia sentinela, em vão você trabalha de madrugada, em vão. O Senhor não, esse texto não é uma apologia à preguiça, não, é uma apologia à prioridade do reino, gente. O Senhor disse, são os gentios que buscam. Essa é a forma pagã de ganhar dinheiro, é a forma pagã de ter projeto, é a forma pagã de ter sonhos. Como? Ficar ansioso, dispensar toda a sua energia, forças, dessas coisas, enquanto a casa de Deus, o reino, fica às traças. Terceiro e último, quarto e último. Verso 3, agora família, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. O que ele está colocando aqui? Parece que destoa um pouco do restante, mas a ideia é que no Antigo Oriente, ter muitos filhos era motivo de bênção, e os filhos serviam para várias coisas, para cuidar dos pais, prover para os pais, mas principalmente para proteger os pais. Quando os pais iam sair para alguma caçada ou na porta da cidade, aquela multidão de filhos, como os filhos de Jacó,
iam com ele e garantiam a ele proteção, provisão, consolo e a sua presença. Então dizendo que filhos, a ideia aqui é que filhos dão lucro, filhos abençoam, filhos protegem, filhos guardam. Por isso ele compara, feliz é o homem que enche dele a sua aljava. É igual o homem quando está em perigo, olha aqui na aljava, local que coloca flecha, né? Está cheia de flecha, opa, então ele vai atirar, ele vai se proteger. A mesma coisa o homem que está cercado de filhos. Filhos são bênção, só que a ideia aqui é, herança do Senhor são os filhos, até os filhos, até uma família sólida, equilibrada, grande, é obra de Deus. A ideia é assim, se Deus não for prioridade, você não terá uma família sólida, firme, alicerçada. Você não vai ter muitos filhos, filhos abençoados, casamento compacto, família blindada, protegida, abençoada, se Deus não for a pedra dessa família. Como que a gente vai fazer, irmãos? Parece que nós estamos vivendo a Black Friday espiritual. Pastor, Black Friday. Agora é mês de não orar, é mês de não... Está tudo na promoção, tudo com desconto. Então minha leitura está com desconto, oração está com desconto, culto está com desconto, a santidade está com desconto. Está tudo ali 70%. Estamos andando só 30% do tanque espiritual. Que conversa é essa? Olhem para as pessoas dessa igreja. Olhem para as pessoas da história do Antigo e do Novo Testamento. Olhe para as pessoas da história da igreja recente. Vejam as mais bem-sucedidas, as mais maduras, vejam as pessoas mais abençoadas. Veja, é histórico, é estatístico o que eu estou dizendo. Veja quem são. São as que colocam Deus em primeiro plano, são as mais piedosas, são as mais fiéis, são as que têm Deus em alta conta, são as que estabelecem seus planos firmados neste alicerce, sob esses critérios, sobre esses mandamentos. Veja a vida deles, veja a estabilidade financeira, a estabilidade emocional, a estabilidade econômica, veja o sucesso espiritual, agora veja as pessoas travadas, veja as pessoas dificultosas, veja as pessoas enroladas, geralmente são as que não têm compromisso com o Senhor. Contra fato no argumento, é fato. Mas já vi irmão piedoso passar prova, não viver numa prova, ter o estilo de vida de uma prova. Já vi irmão santo ter dificuldade financeira, sim, mas desde que converteu até o último dia da vida dele, você não vai ver, não é assim. Fases nós temos, tribulações, problemas, estilo de vida, não. Sabe quando que essa igreja vai ter sucesso? Quando essa nação vai ter sucesso? Quando os crentes colocarem Deus em primeiro lugar nas suas vidas, em tudo que eles fizerem. Enquanto eles frequentarem os cultos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, enquanto ler a Bíblia uma vez a cada 20 dias, enquanto orarem 35 segundos a cada 2, 3 dias, enquanto não continuar com a vida sem santificação, não contribuírem financeiramente com a causa, enquanto levarem Cristo, a religião, nas coxas, na barriga, vão ser crentes trôpegos, meia boca. É matemático isso. Se eu busco em primeiro lugar o reino, tudo é acrescentado. O contrário é verdade. Se eu busco Deus em último lugar, nada é acrescentado. Nada. Seria muito colocar aquele que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece, que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, em primeiro lugar, aquele que dá
batimento cardíaco, oxigênio às minhas narinas, aquele que deu melatonina e cor à minha pele, aquele que faz o meu globo ocular, retina, íris, pupila, ver contornos, cores, formas, aquele que me deu os filhos, aquele que coloca comida na minha geladeira, aquele que me deu o Espírito Santo, aquele que foi para o Pai preparar moradas, está ansioso para que eu chegue um dia e herde essas moradas. Seria muito dar prioridade a Ele, seria muito ter que ler o livro dos livros, o best-seller dos best-sellers, o livro da vida. Seria muito ter os minutos de uma audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Seria muito sair ao plenos pulmões, os quatro cantos, pregando o Evangelho às almas perdidas. Seria muito? Não. Talvez você não tenha consciência de onde você está e quem você serve. Isso não é um peso. Davi disse: os seus mandamentos, 1 João, seus mandamentos não são penosos. Davi disse: e na tua lei, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. É um deleite, vir ao culto é um deleite, ler a Bíblia é um hobby, é um deleite entrar aqui em Jericó com Josué, passar o Mar Vermelho a pés secos com Israel, é um deleite entrar na cova dos leões e ficar do ladinho de Daniel, é um deleite dobrar os joelhos, fechar os olhos e contemplar a majestade divina por horas e horas a fio. É um deleite pegar um pecador e dizer: ei, há esperança para você, Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, arrependa-se. É um deleite vir aqui lavar a igreja, contribuir com 1 quilo de alimento não perecível, ajudar na obra social. É um deleite guardar os olhos no emprego e dizer: eu só tenho olhos para minha mulher, para o meu marido. Guardar o coração da luxúria e dizer: eu não pego nada que é meu, eu me contento com o meu soldo. É um deleite. Irmãos, se o Senhor não edifica a casa, sinto muito, em vão trabalhos que edificam. Não há nada que possa quebrar a lei da prioridade. Você sempre fracassará. Se o Senhor não vigia a casa, em vão vigia a sentinela. Põe Deus em prioridade na tua vida. Essas igrejas ficam falando de vitória, prosperidade, cura, milagre. Coloca Deus em primeiro lugar e você vai ver vitória, prosperidade, milagres, sem que você os busque, serão acrescentados. Só para terminar, eu vou contar um testemunho da minha vida. Nos primeiros anos de conversão minha, não sei se foi no primeiro ou no segundo, eu lembro que eu li a primeira vez Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça. Claro que eu não entendi de imediato quando li a primeira vez, mas depois que eu entendi, eu me lembro que no quarto da minha casa, lá no Leporace, eu abri a Bíblia em Mateus 6,33, coloquei ela no chão, e eu ajoelhei em cima do texto, um joelho numa página, outro na outra, em cima da Bíblia, em cima, e eu falei: Senhor, faça o que precisar ser feito, mas me leva a cumprir esse versículo na minha vida, me leva a praticar esse versículo com todo o meu ser. Eu colho bênçãos desse dia até hoje. Até hoje. Até hoje. E a grande maioria das coisas que o Senhor me abençoou, Ele me deu sem que eu as pedisse e buscasse. Tão somente me empenhei em buscar o reino. Fecha os olhos, curva a cabeça. Fecha os olhos e começa a orar agora.